Bom dia a todos, eu me chamo Débora, sou aluna da ETEVAV, a sede aqui em Jundiaí, do curso de Edificações do terceiro L. Juntamente com a Bruna e a Natália, nós iremos apresentar o nosso TCC, que tem por tema Esquadrias na Construção Civil, da especificação à manutenção preventiva. O termo esquadrias está relacionado ao fechamento de vãos de uma construção, seja uma abertura externa ou uma passagem interna, principalmente através das janelas, portas ou portões. Com inúmeros tipos de materiais como a madeira, alumínio, aço, PVC e o ferro, as esquadrias elas podem ser produzidas em massa, com medidas padrão, com a finalidade de serem comercializadas em lojas ou podem ser executadas sob encomenda, de acordo com as dimensões in loco. Para isso, nós realizamos um estudo comparativo de dados e consideramos também os motivos que incentivam ou impedem a manutenção preventiva desses produtos. Colocamos também no trabalho a responsabilidade dos profissionais e fornecedores envolvidos quanto ao usuário ao utilizar as esquadrias. As esquadrias são elementos utilizados para vedação, fazendo assim a proteção quanto à luz, ar em excesso e águas de chuva, e representam de 8 a 14% do custo total de uma construção. O termo abrange diversos tipos de fechamento de um edifício, porém será abordado apenas as portas e janelas. As portas têm como função permitir a entrada ou saída de pessoas e proteger o ambiente interno de agentes naturais agressivos. São compostas basicamente pelo batente, folha e guarnição, possuindo outros elementos de acordo com a mudança de tipologia. As tipologias utilizadas para as portas são: porta de giro ou de abrir, composta por uma ou duas folhas fixas por dobradiças. Porta de conexão, que é composta por duas folhas fixas no mesmo marco com aberturas opostas ou não. Porta-balcão, que é composta por 4 folhas sobrepostas, duas a duas, no mesmo marco com aberturas opostas. Porta pivotante, que é composta por um eixo vertical fixo no piso, próximo à extremidade da folha, possibilitando o uso de folhas maiores sem comprometer o vão de abertura. A porta vai e vem é composta por uma ou duas folhas fixas por dobradiças que gira em duas direções. Porta de correr ou deslizante é composta por folhas que deslizam suspensas por roldanas na parte superior e são orientadas por um guia no piso. Por fim, a porta camarão ou sanfonada, que é composta por duas ou mais folhas articuladas entre si que apresentam movimentos combinados de rotação e translação, dobrando-se uma sobre as outras. As janelas possuem a função de trazer a ventilação e iluminação natural, assim como a proteção do interior dos ambientes do calor, frio, ruídos, chuva e vento. Por isso, deverão ser previstos dispositivos que garantam a estanqueidade à água entre perfis e parte fixas ou móveis, de forma a permitir que a água escoe e seja lançada para o exterior. Podem também ser projetadas de forma a promover o isolamento térmico e acústico. São compostas por batente, guarnição, caixilhos em ambientes sociais e venezianas em quartos e outros ambientes íntimos. As tipologias utilizadas para as janelas são: janelas fixas, que permitem apenas a entrada de luz e só devem ser utilizadas caso a ventilação seja obtida por outra janela. Janelas de giro ou de abrir, assim como as portas, são compostas por uma ou duas folhas que são fixas por dobradiças. Janela pivotante, que é composta por um eixo vertical fixo no caixilho próximo à extremidade da sua folha, possibilitando o uso de folhas maiores sem comprometer o vão de abertura. Janela de guilhotina, que é composta por duas folhas em que uma sobe e a outra desce. Janela basculante, que permite a entrada de luz e de ventilação. A báscula é um painel de caixilho que gira em torno de um eixo horizontal. Janela de tombar. O seu eixo fixo de rotação se localiza na extremidade inferior. O movimento de abertura da folha pode ser tanto para fora quanto para dentro de uma edificação. Janela maxiar. Toda a sua folha se projeta para fora do ambiente, podendo chegar até uma abertura de quase 90 graus. Janela projetante, que possui o eixo fixo de rotação na extremidade superior. O movimento da abertura da folha pode ser tanto para dentro quanto para fora de uma edificação. Janelas de correr, que são compostas por folhas que deslizam lateralmente apoiadas sobre trilhos e que receberão os vidros. Por fim, a janela camarão ou sanfonada, onde as folhas vão correndo e dobrando ao mesmo tempo, recolhendo-se, permitindo quase que 100% do vão de passagem livre. Além da definição da tipologia das esquadrias para os ambientes, é necessário que seja feita a escolha do tipo de vidro que irá compor a peça.
Antes da apresentação das definições dos materiais, serão exemplificados alguns tipos de vidros encontrados no mercado. Dentre as tipologias, nós temos o vidro recosido, o vidro de segurança temperado, o vidro de segurança laminado e o vidro de segurança aramado. O vidro recosido, ele é conhecido como um vidro comum chamado de flote ou cristal. Ele é a matéria-prima para a fabricação de diversos vidros, como o laminado, o temperado, entre outros. O vidro de segurança temperado, ele já é um vidro que possui um tratamento térmico de têmpera, no qual ele é aquecido a uma temperatura de 700 graus Celsius, onde ele atinge seu estado plástico. De acordo com a empresa Divinal Vidros, ele possui até 5 vezes mais resistência do que o vidro comum falado anteriormente. Esse vidro, ele pode ter ou não a aplicação de película de segurança. Por mais que ele seja um vidro que tem uma maior resistência do que o vidro comum, quando ele sofre um grande impacto, ele se quebra e caso esteja sem aplicação da película de segurança, ele vai se estilhaçar e quebrar em pedacinhos. Referente ao vidro de segurança laminado, ele é composto por 2 ou mais placas que são prensadas em uma lâmina de PVB, que nada mais é tipo de película de segurança. Com isso, ele se torna um vidro mais resistente a impactos, pois quando ele sofre uma pancada, ele se quebra e não se estilhaça como o temperado, pois já existe uma película de segurança em sua composição e, segundo a Divinal Vidros, ele também filtra os raios ultravioleta. O vidro laminado ele também é muito utilizado para envidraçamentos de sacada em prédios altos e com sacadas em grandes dimensões. E por fim, nós temos também o vidro de segurança aramado. Esse vidro ele possui uma malha metálica agregada em sua massa e segura os estilhaços de vidros em caso de rompimento da peça. O vidro plano ele é fabricado em chapa de superfície plana. O vidro curvo ele tem um formato curvo e segue as definições de um projeto respeitando as limitações de matéria-prima. Referente à transparência, nós temos o vidro transparente, que permite que a luz percorra em trajetórias bem definidas, permitindo a visão idêntica entre os ambientes interno e externo. O vidro translúcido, diferente do transparente, ele percorre um caminho irregular e não permite uma visão nítida. O vidro opaco, ele se trata de um vidro privativo, pois não permite a passagem de luz, ele garante a privacidade. O vidro inteligente, ele é um vidro que ele se torna transparente ou opaco a partir de um comando eletrônico. O vidro liso, conforme Silva 2017, ele é transparente, apresenta uma leve distorção das imagens refratadas em virtude das características da superfície ocasionadas pelo processo de fabricação. Temos também o vidro impresso, conhecido como fantasia, pois ele possui texturas que oferecem estética e conforto ao ambiente, além de uma privacidade parcial. Alguns tipos disponíveis no mercado são o mini boreal, o antílope, pontilhado, dentre outros. O vidro fosco, ele tem uma superfície que foi submetida a jatos de areia ou outro material abrasivo, e um exemplo desse vidro é o vidro jateado. Temos também o vidro espelhado, que ele é conhecido como vidro refletivo. Ele recebe uma camada metalizada que realizará a função de refletir os raios solares, amenizando assim a incidência de luminosidade interna do ambiente, além de não propagar o calor externo. No mercado, ele é encontrado nas opções de cor incolor, cinza, azul, esmeralda e champanhe. Temos também o vidro esmaltado. Ele é um vidro produzido a partir da aplicação de uma camada de tinta cerâmica e esse processo vai facilitar a limpeza desse material, além de controlar a transmissão do calor. Temos também o vidro incolor, ele é diferente do vidro transparente, mas ele permite a transmissão de luz entre os ambientes, com um alto índice de transparência. Vidro colorido, por último, ele utiliza-se material cerâmico sobre sua superfície do vidro, no qual em um forno de têmpera, os pigmentos cerâmicos incorporam-se na massa, obtendo os vidros flotte, fumê, bronze ou verde e o ártico, amarelo, azul e vermelho. As esquadrias possuem o papel de proteger o ambiente interno de uma edificação, seja contra temperaturas, intempéries ou outros agentes externos.
É possível encontrá-las em diversos materiais no mercado, como alumínio, madeira, vidro, PVC e ferro. Durante o processo criativo de um projeto, é necessário estudar e avaliar como um todo os produtos que irão compor a obra final. A partir disso, percebemos a importância em o responsável técnico conhecer as vantagens e desvantagens de cada material disponível para a escolha das esquadrias, levando em consideração o seu desempenho, funcionalidade, custo e acabamento estético. Para a escolha das esquadrias, recomenda-se definir antecipadamente os detalhamentos desejados no produto, como padrão de acabamentos, conforto térmico e acústico, estabelecer alguns critérios de especificação visando a racionalização dos vãos, além de ganhos em produtividade na execução de todas as etapas, selecionar fornecedores levando em consideração, além do custo final, o acompanhamento técnico em obra, as condições de fornecimento do produto, atendendo a prazos de entrega e instalação. Importante também fornecer ao fabricante das esquadrias os croquis detalhados com elevações, cortes e especificação de materiais de acabamentos de piso e paredes. O alumínio surgiu no final da década de 50 com a principal vantagem da boa trabalhabilidade, porém ainda era muito suscetível a amassamentos e riscos acidentais. O material destaca-se por apresentar diversos tipos de acabamentos, não enferrujar e possuir a característica da durabilidade. O PVC foi inventado na Alemanha na mesma década do alumínio. Na época, durante a reconstrução da Alemanha Ocidental, o país enfrentava a escassez de madeira e possuía a necessidade de um material durável. Mas somente após cerca de 30 anos que o PVC foi introduzido no mercado brasileiro como matéria-prima para a fabricação de esquadrias. Um fator determinante para o material é a sua durabilidade. Isso se dá pelo fato dele ser resistente à corrosão e à maresia, o que eleva a procura em regiões litorâneas e com muita poluição. A fim de auxiliar na resistência, o responsável pelo projeto da obra deve especificar a espessura da camada anódica de acordo com o que se pede na norma. As peças anodizadas devem ser protegidas temporariamente com produtos adequados que possam ser removidos após o término da obra, para assim evitar a danificação da camada anódica. Deve-se evitar o seu contato com produtos alcalinos como argamassa, cimento, massa de reboco e resíduos aquosos desses materiais, bem como produtos ácidos como, por exemplo, o ácido clorídrico. Os perfis de PVC possuem barreiras naturais que impedem a degradação do material, ponto predominante quando comparado ao alumínio, que necessita de processos de anodização ou pintura eletrostática. As esquadrias de PVC possuem sistemas de fechamento contra arrombamentos, o que traz maior segurança à edificação, e devido à sua robusta composição, permite uma maior resistência. Sua durabilidade pode ultrapassar os 50 anos. Para a instalação de esquadrias de alumínio, deve ser considerada a dimensão do vão e o seu nivelamento, como também o isolamento entre o mesmo e a esquadria. Infiltrações e outras patologias podem ser ocasionadas por falhas durante o processo de preenchimento e, por isso, o mais indicado é a utilização do contramar, pois ele que ajuda a ter um bom desempenho em relação à estanqueidade à água. As especificações de vãos para recebimento de esquadrias de PVC são semelhantes ao alumínio. O vão deve estar devidamente requadrado, com a primeira demão de tinta aplicada já para a visita de medição final, juntamente com o técnico designado pelo fabricante. Em uma esquadria, os fatores que causam falhas e consequente passagem de som para o interior do edifício são o tipo de esquadria, o tipo de vidro, o material utilizado na estrutura da janela, o material isolante e também a forma da sua instalação. Para conhecer o desempenho acústico de uma esquadria, não basta apenas saber o desempenho dos componentes da mesma forma isolada. Deve-se levar em conta a maneira como a mesma foi instalada, além de conhecer e entender como os materiais se comportam em conjunto. Quando comparado ao alumínio, o PVC se destaca em desempenho térmico e acústico. O primeiro é devido à composição da matéria-prima que, diferentemente do alumínio, possui baixa condutividade térmica. Já sobre o desempenho acústico, estima-se que o PVC reduza de 24 a 45 decibéis no nível de ruídos de um ambiente. As esquadrias de alumínio podem ser compradas em lojas de construção por medidas padrões e valores mais acessíveis, como também podem ser feitas em empresas especializadas, o que ocorre variação de medidas e valores, tudo dependendo do projeto do profissional. Segundo informações fornecidas por profissionais da área, um projeto de uma residência de médio padrão na cidade de Jundiaí, com 280 metros quadrados de área construída, com em torno de 11 janelas e 12 portas de tamanhos e tipologias variados,
pode ter o seu custo entre 70 a 90 mil, variando entre detalhes entregues pelos fornecedores, como tipo de vidro, acabamento, mão de obra, transporte, entre outros. Levando em consideração todas as características e vantagens quando comparado ao alumínio, consequentemente as esquadrias de PVC possuem custo 25% maior e são mais ofertadas em condições sob medida. O valor do metro quadrado pode variar de acordo com as tipologias e quando associada a acessórios e vidros especiais. A partir da avaliação comparativa entre os dois materiais, foram classificadas algumas características que podem auxiliar na hora da escolha de uma esquadria. Em durabilidade e resistência, o alumínio PVC contém classificação A, pois apresentam estruturas semelhantes. Em grandes vãos, o PVC se destaca, pois os reforços estruturais existentes em suas câmaras internas permitem peças com maiores dimensões. A utilização de vidros é equivalente nos dois materiais. O responsável técnico do projeto deve apenas atentar-se às especificações de espessuras de câmaras das linhas dos perfis disponíveis no fornecedor, em caso de vidros especiais, como duplos e micropersianas embutidas. Para modelos e tipologias, o PVC e o alumínio se assemelham. A diferença será de dimensões máximas e mínimas de cada material. Esteticamente, o PVC se destaca, pois possui acabamento superior quando comparado ao alumínio. Ao analisar o fator estanqueidade, percebe-se que a vedação contra ventos e chuvas é superior no caso do PVC, que recebe a avaliação A, enquanto o alumínio B. No quesito conforto, o PVC recebe avaliação superior em isolamentos térmico e acústico, segurança e privacidade. Sua estrutura se destaca. Mão de obra, leveza e instalação se assemelham em ambos materiais, que recebem avaliação A. O PVC é superior em conservação e manutenção, pois os cuidados necessários são menores quando comparados ao alumínio, que recebe avaliação B. Quando comparado o custo geral dos materiais, há uma diferença significativa do PVC, que é superior ao alumínio. Mas, no quesito custo-benefício, o alumínio perde valor, pois possui mais desvantagens com relação ao PVC. Apesar de também ser reciclável, o alumínio possui menor avaliação com relação ao PVC, pois seu processo de fabricação consome mais recursos naturais. Após a análise e estudo dos materiais apresentados, conclui-se que a escolha da esquadria ideal para um projeto deve ser efetuada considerando fatores comparativos, como resistência, necessidade de proteção térmica ou acústica, dimensão de vãos, manutenção e custo total. A partir disso, efetuamos um estudo de caso de uma obra localizada em Vinhedo, executada com esquadrias em alumínio. A primeira etapa dessa obra foi a partir da venda, que foi a medição técnica, onde foram enviados 2 técnicos para o local da obra, que foi em Vinhedo, em São Paulo, para ser feita a medição exata da largura e altura, considerando marco e contramarco. As medidas foram de largura em vão acabado de 2003, marco 1998 e contramarco de 2027. Na altura do vão acabado, deu de 3.622, marco 3.618 e contramarco de 3.634. A segunda etapa foi a compra da porta. Para isso, a empresa conta com um sistema chamado Smart 100, que gera todas as relações necessárias com as informações de perfis de alumínio especificados em código, linha, corte, tamanho, quantidade, peso e observação de marco e contramarco. Além dessa relação, temos também outra relação com os componentes e informações importantes como aplicação, descrição do item, quantidade e observações como fechadura, pivô, chumbador, veda batente, que se aplicam à orientação do corte. O material que foi utilizado para a fabricação da porta foi um alumínio imitando a madeira na cor TST linheiro do fabricante Prodec. Inicialmente foi realizado o corte das peças na máquina policorte. Foi utilizado também uma máquina de estampo para a usinagem da porta, pantógrafo para a confecção da fechadura, morsa também, que serviu para a fixação dos materiais e, por fim, furadeira, parafusadeira e furadeira de impacto. Chegando na etapa de instalação, foi feita uma avaliação dentro da empresa do produto para verificar possíveis inviabilidades, para assim garantir toda a segurança do cliente antes do material ser levado para a obra.
E por fim, nós temos a última etapa, que foi a instalação, onde nós acompanhamos e o produto ele foi levado até a obra já montado, faltando apenas o encaixe na parede. Foram necessários os seguintes equipamentos para a realização do serviço: parafusadeira, parafuso brocante, bucha de aço 8 mm e o silicone neutro. Para essa instalação foi necessário 3 técnicos e a instalação ela foi concluída em um dia.